Excelso Deus e eterno Pai, somente o Senhor é digno de ser louvado na terra e no céu, porque com teu poder criaste todas as coisas e também nos criaste. Nessa segunda, comparecemos à tua santa presença, entendendo que somos criaturas e tu és o nosso Criador. O Senhor nos formou para que nós vivêssemos eternamente felizes em tua presença. Infelizmente, uma má escolha deu origem ao pecado que criou um abismo entre nós e o Senhor. Mas louvado seja o teu nome, porque na plenitude dos tempos, Cristo veio a esse mundo e construiu uma ponte sobre o abismo. Através dele, nós podemos ser aceitos pelo Pai, como que se nunca dantes houvéssemos pecado. Nós não podemos nos recomendar ao céu, mas só poderão entrar no céu pessoas perfeitas. Por isso abrimos nosso coração mais uma vez para que Jesus entre e faça morada. Porque quando o nosso nome for passado no juízo, não será a nossa justiça que será avaliada, mas a de Cristo. E como o sacrifício dele foi perfeito, a estranha obra de Deus acontece. O justo morre para que o pecador viva. E nós viveremos. Tua palavra será aberta mais uma vez nessa noite. Nós queremos entender quem serão as pessoas salvas. E nós queremos estar entre elas. Por isso que o teu bom e santo Espírito esteja com todos nós agora. Atuando em nossa mente, nos levando à compreensão e atuando em nosso coração, nos levando à aceitação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos nessa noite. A segunda noite do nosso encontro. Vamos estar juntos todas as noites dessa semana e até amanhã do próximo sábado. É muito significativo a sua presença aqui na igreja. Porque o fato de você vir à igreja nos mostra que você deseja o céu. Todos nós desejamos o céu, né? Esse é o grande objetivo da nossa vida. Nós vivemos em função disso. Nós não pertencemos a esse mundo. Pertencemos ao céu. E é para lá que nós vamos em breve. No segundo tema da noite, terceiro tema da nossa série, nós iremos falar um pouquinho a respeito do selamento final. Nesse tempo final da história, todo ser humano receberá um selo. Ou receberemos o selo de Deus, ou receberemos a marca da besta. Mas todo ser humano receberá um selo. Pastor, eu não quero ser selado. Não adianta não querer. Vai acontecer. Como não podemos impedir que a terra gire, nem que amanhã o sol nasça, nós não podemos impedir que Deus siga seus planos. E nos planos divinos só existem dois caminhos, um que leva à salvação e um que leva à perdição. O que leva à salvação passará pelo selamento final. O que leva à perdição passará pela marca da besta. E o que é essa marca da besta? Alguns têm falado que existe aí um computador lá em Bruxelas, gerando códigos para cada cidadão da humanidade.
Outros já dizem que é o código de barra. Alguns falam que é um chip subcutâneo. Outros estão dizendo que é o Bitcoin. Cada um fala uma coisa, né? Mas o que é a marca da besta? Quando ela será aplicada? Quais as sanções para quem não recebê-la? De onde ela partirá? São perguntas que amanhã nós iremos responder. Amanhã vamos entender o que é a marca da besta, como ela será aplicada, quais as consequências para quem não aceitar. E você vai perceber que os noticiários, eles estão bem atualizados à luz da Bíblia, ou a Bíblia está bem atualizada à luz dos noticiários, porque nós estamos testemunhando um movimento global em direção a um desfecho final, onde cada habitante da terra terá que fazer uma decisão de que lado vai ficar. Mas antes de falarmos da marca da besta amanhã, hoje nós vamos falar sobre o selo de Deus, o selamento final. Esse tema, ele aparece apenas em 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14. No capítulo 14, verso 1, João assim escreveu: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele quem? Os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. João viu uma multidão de salvos, a quem ele chamou de 144.000. Quem é esse grupo de salvos? Nós iremos descobrir hoje. Um texto de Ellen G. White que eu mencionei ontem. Isso aparece na revista Adventista de 9 de março de 1905, onde ela declara: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144.000. Não sei se você já conhecia esse texto, mas nós somos motivados, estimulados a fazer todo o esforço possível para estarmos entre os 144.000. E façamos tudo o que pudermos para ajudar outros a ganhar o quê? O céu. É por isso que eu tenho sempre motivado você a vir aqui às noites, mas não venha sozinho. Traga seus amigos, familiares, as pessoas que você deseja ver no céu. Eu li outro dia uma frase muito dura. Alguns atribuem ela a um grande pregador do século XVIII, mas ele disse assim: se você não está levando ninguém para o céu, nem para lá você está indo. Duro, né? Se você não está levando ninguém para o céu, nem para lá você está indo. Então nós somos motivados a levar pessoas para o céu e a nos esforçarmos para estar entre os 144.000. Então quem são esses 144.000 que aparecem no capítulo 7 e no capítulo 14 do livro do Apocalipse? Vamos então tentar descobrir juntos. Capítulo 7, verso 1. Apocalipse 7, verso 1 diz assim: depois disto eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra é quadrada ou é redonda? Redonda, porque a Bíblia diz que ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra. Não é porque a terra é quadrada. A Bíblia refere-se aos 4 pontos cardeais, né? Um no norte, um no sul, um no leste e um no oeste, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.
O que significa ventos na profecia? Guerras, rumores de guerras. Jeremias capítulo 4, versos 11 a 13, faz uma analogia entre os ventos e os movimentos bélicos. Então, vento em profecia quer dizer guerras. Existem 4 anjos nos 4 pontos cardeais do planeta Terra, e eles estão segurando as forças do mal para que uma terceira guerra mundial não aconteça. Eles estão impedindo que o mundo seja destruído pelo próprio ser humano. Então tem pessoas que têm medo de uma guerra termonuclear, tem pessoas que têm medo de o mundo acabar com uma guerra entre potências. O mundo não vai acabar numa guerra, o mundo vai acabar com a volta de Jesus. Então nós não precisamos temer isso, mas os anjos estão segurando, e o verso diz assim: os anjos vão segurar até selarmos. Não, é o próximo verso, né? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então o Apocalipse fala de um selamento. Os servos de Deus serão selados em sua fronte. Apocalipse 7:4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. João então viu os anjos segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse. Vem um outro anjo e diz: não soltem os ventos, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então quem são os 144 mil? A primeira coisa que fica claro no texto é que eles são selados com o selo de Deus. Os ventos não poderiam ser soltos até que os servos de Deus fossem selados com o selo do Deus vivo. E qual é o selo de Deus? Vamos deixar que a Bíblia responda. Um selo possui 2 características. Muitas vezes na Bíblia ele é aplicado para proteção, e outras vezes ele é aplicado como sinônimo de propriedade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o rei Dario mandou que selassem a cova dos leões, aquela foi uma atitude de proteção. Caso Daniel sobrevivesse aos leões, ninguém poderia colocar a mão nele. Foi por isso que ele mandou selar. Porque os inimigos de Daniel poderiam tê-lo matado, caso ele sobrevivesse aos leões. Mas o rei mandou selar, e no dia seguinte ele foi lá para tirar o selo, e pergunta por Daniel: Daniel, o Deus a quem você serve pôde te livrar? Foi uma proteção. Às vezes o selo é usado como propriedade. Então os documentos que eram enviados, como os decretos dos reis medo-persas, levavam o seu selo, para que esse selo fosse respeitado e a ordem ali emitida fosse obedecida. Em Ezequiel 9:4 e Ezequiel capítulo 9 é a base do selamento na Bíblia. Apocalipse 7 está replicando Ezequiel 9, aí tem a primeira cena de selamento do povo de Deus. É dito assim: e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então no livro de Ezequiel você tem uma cena de selamento, e Deus manda que um anjo passe pelo meio de Jerusalém e sele aqueles que estão gemendo pelas abominações da cidade, os que temem ao Senhor. A outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos,
a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então a cena de selamento em Ezequiel 9 é que dá base para o selamento de Apocalipse 7. Quem tem o selo está protegido, quem não tem vai ser morto. Esse acontecimento de Ezequiel 9, ou essa profecia de Ezequiel 9, ela não foi literal, nunca aconteceu esse evento, porque é um evento espiritual, assim como o selamento é uma obra espiritual. Ninguém vai ter um selo que pode ser visto pelas pessoas. O selamento é algo que o céu vê. O céu vê o selo nas pessoas, nós não vemos. Um selo então significa proteção. Quem tem o selo não mata, mas se não tiver o selo, mata sem piedade, mesmo sendo crianças. Mas um selo também significa propriedade. No capítulo 14 de Apocalipse, João vê o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que significa esse selo com o nome de Deus e o nome de Cristo na fronte? Significa que esses selados, eles pertencem ao Senhor. Aqui o selo é um sinal de pertencimento. Então, se no capítulo 9 de Ezequiel nós temos o selo como proteção, em Apocalipse 14 nós temos o selo como pertencimento. Então o que é esse selo que é colocado? Como que eu posso ter esse selo, já que ele designa quem pertence a Deus e quem vai estar protegido no tempo final? Bom, a Bíblia diz assim: um selo, ele tem o nome do seu governante, o cargo e a jurisdição. Aonde está esse selo na Bíblia? Ele aparece no 4º mandamento. Em Êxodo 20, verso 8, nós lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está o nome do possuidor do selo: Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez. Aqui está a função dele. Ele é criador. E o que ele fez? Os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui está a jurisdição. O sábado é o único mandamento da lei de Deus que apresenta o nome de Deus, a sua função e a sua jurisdição. Todos os elementos que compõem um selo. É por isso que lá em Ezequiel 20:12 nós lemos: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. A expressão aqui pode ser tanto sinal quanto selo, no original hebraico. O sábado é um selo, é um sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. E no verso 20, o profeta diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quem tem o selo pertence ao Senhor. Santifiquem os meus sábados, porque eu sou o Senhor, e todos saberão que vocês me pertencem. Então, na Bíblia, o selo de Deus é o sábado. Mas não é só o sábado. Por que não é só o sábado? Porque Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, é culpado de quantos? Todos. Então adianta guardar o sábado e quebrar outro mandamento? Não. Na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Então o selo de Deus é sim o sábado, mas por extensão a lei. Por quê? Porque se uma pessoa guarda 9 mandamentos, ele não receberá o selo de Deus.
Ele precisa obedecer toda a lei. Então nós vamos ter 2 selos: o selo de Deus que será aplicado e também o selo da besta. O que é ter o selo de Deus? É ser obediente a toda a lei de Deus. Porque não adianta guardar apenas 9 mandamentos. Mas o sábado é um sinal distintivo. E ele contém os elementos de um selo bíblico. É por isso mesmo que esse mandamento é tão atacado. Você pode pegar a lei de Deus, as religiões ensinam sua vigência, todos vão condenar o adultério, todas vão condenar o furto, todas vão condenar desonrar pai e mãe, mas quando chega no sábado, aí há divergência. Eu fui pastor numa cidade no norte do Espírito Santo chamada São Gabriel da Palha. Pastor Márcio era pastor em Nova Venécia, a 40 quilômetros. Está com o bracinho quebrado, pastor Márcio? Como é que você quebrou isso? Jogou 5 minutos de futebol comigo e quebrou o braço. Um tronco só já caiu, mas já troncou o braço. Tem que arranjar outro pastor para amanhã. Eu cuidava de São Gabriel da Palha, o pastor Márcio cuidava de Nova Venécia. E lá em São Gabriel da Palha, eu fui convidado a participar de uma associação de pastores evangélicos. Nós éramos ao todo, eu acho que uns 11, 12 pastores. Eu era da igreja adventista e lá tinha os amigos batistas, assembleanos, presbiterianos, luteranos. Éramos um grupo de pastores. Tínhamos reuniões mensais para projetos integrados. Levamos à prefeitura um projeto de lei para termos o dia do evangélico na cidade. Foi votado 31 de outubro. Todo ano é um feriado municipal lá no município, nessa cidade. Celebra-se o dia do evangélico. Fizemos vários projetos juntos. Um dia estávamos reunidos e foi para a reunião um vereador da cidade que também era evangélico. E quando ele chegou lá, ele disse assim: olha, eu tive uma ideia e queria partilhar com vocês. Vamos criar um projeto de lei para o nosso município e ele vai se chamar Viagem Conhecendo a Lei de Deus. E aí 10 quilômetros antes do portal da nossa cidade, nós vamos colocar um grande outdoor, Viagem Conhecendo a Lei de Deus. E depois, em cada quilômetro, a gente coloca um mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E todo mundo que vier na nossa cidade, quando ele entrar na cidade, ele já leu os 10 mandamentos. O que acham vocês do projeto? Ele perguntou. Os pastores vibraram. Excelente ideia, vereador. Vamos então levar a proposta, o projeto de lei. Aí um deles levantou a mão e disse: mas o que a gente vai colocar no 4º mandamento? Eu perguntei: o que vai colocar no 4º mandamento? O 4º mandamento. Ele falou assim: não, se a gente colocar ali, lembra-te do dia de sábado, vai ser marketing para a igreja adventista. Eu disse: ué, pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? Aí levantou um outro e disse: não, vamos então colocar, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Porque para nós o dia do Senhor é o domingo. Eu disse: mas é assim que está na sua Bíblia? Na sua Bíblia está assim? Lembra-te do dia do Senhor? Ele disse: não. Então por que nós vamos mentir no outdoor? Aí começou a confusão, né? Aí argumento vai, argumento vem. O vereador levantou e disse: ó, projeto cancelado. A gente já estava quase saindo tapa já. Projeto cancelado. Eu aproveitei e disse: pode cancelar. Mas enquanto eu for membro aqui dessa associação, eu não vou permitir que se coloque no outdoor uma mentira que não está na Bíblia. Bom, durei pouco tempo lá.
Me tocaram logo. Mas você percebe a audácia? Vamos colocar outra coisa. Vai mexer na lei de Deus? Algum ser humano tem poder para isso? Para alterar a lei do Senhor? Nós pregamos o sábado porque ele é bíblico. Também pregamos que sábado não salva. Ontem mesmo nós aprendemos aqui que nós vamos ser salvos não por nossa obediência, é pela obediência dele, de Cristo. Mas nós temos que ficar com a verdade. Amanhã vamos estudar o 666. Os grandes, os pequenos, os ricos e os poderosos, todos eles serão convidados a aceitar a marca da besta. Esse é o tema de amanhã. Mas vamos voltar aos 144 mil. Literal ou simbólico? Muitos têm questionado. O número 144 mil é literal ou é simbólico? Bom, vamos começar com o capítulo 14, 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144 mil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando João diz que ele viu um cordeiro sobre o monte Sião, o que João está descrevendo? É o animalzinho lá em cima do monte Sião em Jerusalém? É isso que ele está descrevendo? Não, ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus, que no Apocalipse 29 vezes é chamado cordeiro. Então o texto não é literal. O cordeiro não é literal. O monte Sião não é literal. O número não pode ser literal. Porque dentro de uma mesma perícope, você não pode ter elementos literais e elementos simbólicos. Ou tudo é literal, ou tudo é simbólico. Então, se o cordeiro é simbólico, se o monte Sião é simbólico, o número tem que ser simbólico. Um outro argumento. O Apocalipse 7 diz que João viu o selamento de 12 mil de cada tribo: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Aqui nós temos um problema, porque Jacó teve 12 filhos, mas quando as tribos foram organizadas na Palestina e a terra distribuída, José não recebeu herança, porque não estava ali. Os filhos de José é que vão receber a herança. Então você tem um outro problema. Como é que fica a tribo de José? Ela agora volta a aparecer no Apocalipse. Então você tem 12 filhos de Jacó. Quando eles se estabelecem em Canaã, você não tem as mesmas tribos, e no Apocalipse também não tem as mesmas tribos. Você tem 3 listas diferentes. Isso seria um problema se fosse literal. Seria um problema também, porque eu acho que ninguém aqui é descendente dessas tribos. Ou eu tenho aqui algum descendente dessas tribos. Até porque dessas tribos, 10 delas foram exterminadas em 722 a.C. 10 delas. No 7º século antes de Cristo, elas deixaram de existir. Então não pode ser literal, porque senão nós estaríamos fora, porque ninguém aqui é descendente dessas tribos. Um outro argumento, Apocalipse 14, 4 e 5 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Algumas versões dizem porque são virgens. Espera aí, se é literal, então só pode ser homem, porque não se contaminaram com as mulheres, são virgens. Por isso que não é literal, é simbólico. É por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja cristã do novo Israel.
Nós somos o novo Israel. E como novo Israel, nós pertencemos espiritualmente a alguma tribo. Espiritualmente, nós somos o povo de Israel. E o fato de serem castos aqui, que não se contaminaram com mulheres, é porque uma vez conhecendo o Evangelho, eles não se contaminaram com falsos evangelhos. Uma vez conhecendo a igreja remanescente, eles não deixaram a verdade para seguir após outras mensagens ou outro evangelho. Eles não se contaminaram. Agora um outro detalhe bem interessante. Em Apocalipse capítulo 7, parece que você tem numa primeira sessão os 144.000 e depois numa outra sessão uma grande multidão que João vê. E muitas pessoas fazem confusão com os 144.000 e a grande multidão. Mas eu queria propor para você nessa noite que 144.000 e grande multidão é a mesma coisa. E aonde estaria um detalhe bem interessante? Olhem Apocalipse capítulo 7, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000. O que diz o texto sagrado? Que João ouviu. Ele viu alguém? Não. Ele ouviu que foram seladas 144.000 pessoas. Verso 9. Depois destas coisas, o quê? Eu vi, e eis o quê? Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então você tem a grande multidão que está de vestes brancas e palmas nas mãos. Agora João vê um grupo, mas quem é esse grupo que ele vê? Ele não sabe. Tanto é que ele vai perguntar para o anjo: quem são estes? De onde eles vêm? É porque a princípio ele só havia ouvido falar dos 144.000, mas agora ele está vendo. E isso corrobora para a ideia de ser um número simbólico. Então 144.000 é o título de todas as pessoas que estarão vivas e salvas por ocasião da volta de Jesus. Por que vivas e salvas? Se nós crermos de que os 144.000 é a mesma grande multidão do capítulo 7, então nós temos as pessoas que vão estar vivas quando Jesus voltar. Assim, os 144.000 são compostos de pessoas vivas na volta de Jesus, e eles também passarão pela grande tribulação. João pergunta exatamente isso. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então os 144.000, eles passarão pela grande tribulação. Pastor, o que é essa grande tribulação? Nós vamos estudar também essa semana. Uma noite vai ser só sobre esse tema, a grande tribulação. Os 144.000 passarão por ela. E é por isso que eles vão estar vivos quando Jesus voltar. Quem passa pela morte não pertencerá aos 144.000. Mas pastor, espera aí. Não é verdade que Ellen G. White vai pertencer aos 144.000? E ela não está morta? Bom, aqueles que assim pensam, usam esse texto. Primeiros Escritos, página 39 e 40. Onde ela escreveu assim: o Senhor me deu uma visão de outros mundos, asas me foram dadas e um anjo me acompanhou, da cidade até um lugar brilhante e glorioso.
A grama do lugar era verdejante. Os pássaros cantavam uma doce canção. Os habitantes do lugar eram de todos os tamanhos, eram nobres, majestosos e amáveis. Eles carregavam a imagem expressa de Jesus, e seus semblantes brilhavam com santa alegria, expressando a liberdade e a felicidade do lugar. Implorei ao meu anjo assistente que me deixasse permanecer naquele lugar. Eu não suportava a ideia de voltar a esse mundo escuro. Então o anjo me disse: você precisa voltar, e, se for fiel, você, com 144.000, terá o privilégio de visitar todos os mundos e contemplar a obra de Deus. O anjo não disse que ela estaria com, ou melhor, o anjo não disse que ela faria parte de. O anjo disse que ela estaria com. Você deve voltar, e se você for fiel, você vai estar com os 144.000. Estar com é diferente de fazer parte de. E por que ela não pode fazer parte? Porque ela não passará pela grande tribulação. Que tribulação é essa, pastor? Essa semana a gente vai conversar sobre esse tema. Pastor, mas a própria Ellen G. White não disse que uma senhora morreu e ela foi vista entre os 144.000? Bom, essa senhora é uma senhora chamada Elvira Hastings. E aqui está o texto, carta 10 de 1850. Ellen G. White assim escreveu: vi que ela, a senhora Hastings, que acabara de falecer, ela faleceu em 1850, aos 46 anos, estava selada, e que a voz de Deus ressuscitaria e se colocaria de pé sobre a terra e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos lamentar por ela. Ela descansaria quando? No tempo de angústia. Ela não passa pelo tempo de angústia. Ela descansaria, mas ela está salva, e ela vai se levantar para estar com os 144.000. É diferente estar com e fazer parte de. Então, pessoas que passarem pela morte não pertencerão aos 144.000. Aqui está a sepultura da senhora Hastings. Nós a visitamos alguns dias atrás. Ela está sepultada lá na cidade de New Ipswich, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Ela foi casada com Leonard Hastings. Morreu jovem, 46 anos. Mas a despeito de ter morrido tão jovem, o casal teve 6 filhos. E quando ela morre, ela deixa um esposo viúvo com 6 filhos. Quinze dias depois da morte da senhora Hastings, Ellen G. White escreveu uma carta para ela. Essa carta que eu acabei de mencionar. Carta 10 de 1850. Eu estava com um grupo de 37 pessoas nessa viagem para os Estados Unidos, os pontos históricos da Igreja Adventista, e eu fiz questão de ler essa carta aí na sepultura. Ela foi uma mãe muito querida. Em uma ocasião, ela estava com um filho muito doente, à beira da morte. E ela recebeu aí, em New Ipswich, a visita de Tiago e Ellen. E eles oraram pela criança. E depois de algumas orações, a criança se restabeleceu completamente. Era uma família muito próxima a Ellen e Tiago. E quando essa mulher morreu, deixando o esposo com 6 filhos, Ellen G. White escreveu assim:
para o viúvo, Leonor Hastings. Caro irmão Hastings, não se entristeça como aqueles que não têm esperança. Não sei o que lhe dizer. A notícia da morte da sua esposa foi avassaladora para mim. Eu mal podia acreditar, e mal posso acreditar agora. Deus me deu uma visão na noite do último sábado, que vou descrever para você. Vi que sua esposa, Elvira Hastings, estava selada, e que a voz de Deus se levantaria e se colocaria sobre a terra e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos lamentar por ela. Ela descansaria no tempo de angústia, e tudo o que poderíamos lamentar era a perda que sofremos ao sermos privados de sua companhia. Vi que sua morte resultaria em algo bom. A filha mais velha de Leonor Hastings chamava-se Arabella. E quando a mãe morreu, ela tinha cerca de 20 anos de idade. E ela agora assumiu o papel de mãe dos 5 irmãos. Pensando no fardo pesado que essa garota carregaria, Ellen G. White escreveu 4 cartas para essa menina. Em uma delas, Ellen G. White diz assim: advirto Arabella e o restante das crianças para que se preparem para o encontro de Jesus, e então encontrarão sua mãe novamente, para nunca mais se separarem. Ó filhos, vocês atenderão a fiel advertência que ela lhes deu enquanto estava com vocês, e não deixarão que todas as orações que ela ofereceu a Deus por vocês sejam como água derramada no chão? Preparem-se para o encontro com Jesus e tudo ficará bem. Entreguem seus corações a Deus e não descansem um dia sequer, a menos que saibam que amam a Jesus. Tiago White teve a alegria de batizar os 4 filhos mais velhos desse casal, inclusive a Arabella. E a Arabella assumiu a função de mãe. Dedicou-se a educar os 5 irmãos. E a sua luta foi tão pesada que alguns anos depois ela também faleceu. Caro irmão Hastings, a sepultura pode contê-la por um breve momento. Espera em Deus e anima-te, querido irmão, e em breve a encontrarás. Deus permitirá que muitas pessoas descansem antes do tempo de angústia. Eu vou ler com vocês esses textos onde ela diz isso. Antes que o tempo de angústia chegue, muitas crianças serão tiradas do nosso meio. Muitos idosos serão tirados do nosso meio. Mas isso será uma atitude do amor de Deus, porque Ele sabe quem suportaria passar por esse tempo e quem não suportaria. Em seu infinito amor, Ele permitirá que alguns descansem, como foi o caso de Elvira Hastings. Esforcemo-nos com toda força para estarmos entre
os 144.000. E quem é que pertencerá a esse grupo? Aqueles que receberem o selo de Deus, que é a obediência à lei. Não na nossa força, mas na força do Senhor. É aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, não se contaminando com outras mulheres, com outras doutrinas subversivas, que vez por outra se levantam, até às vezes no nosso meio. Em Apocalipse 14, ainda é descrito que os 144.000 são aqueles os quais não se achou mentira em sua boca. Eles não têm mácula. E esse é o desafio para todos nós. Eterno Deus e Pai, obrigado pela certeza que nós temos que o Senhor é amor. E em teu maravilhoso amor e onisciência, tem permitido que alguns descansem no pó da terra, até a manhã gloriosa da ressurreição e da tua volta. Em teu infinito amor, o Senhor está conduzindo cada história. Por isso, louvado seja o teu nome, até mesmo por nossas perdas. Todos nós estamos de pé nessa noite, porque nós queremos estar entre os 144.000. Aqueles que receberão na fronte o selo da tua proteção e do teu pertencimento. Nós queremos ser leais à tua palavra e nós queremos ajudar outras pessoas a também se prepararem para o teu regresso. Colocamos nossa vida mais uma vez em tuas mãos e nos ajuda, Pai, a estarmos cientes do tempo profético em que estamos vivendo. Amanhã, que o teu Espírito nos traga mais uma vez a esta casa de oração, para que nós entendamos um selo que está sendo colocado no lugar do selo de Deus, para entendermos a obra do arqui-inimigo e para compreendermos como os dias são cruciais para que façamos o devido preparo. Despeça-nos com tua bênção, dai-nos a graça do teu perdão e nos prepare a todos para o teu regresso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.